Boa noite a todos. Fins das atividades do mês de missões. Não é porque acabou as atividades que nada. Sempre devemos estar continuando, fazendo, avançando o reino de Deus através das nossas vidas, tá certo? Foi um mês muito edificante, onde muito proveitoso. Tivemos várias atividades, ficamos muito felizes, fomos muito edificados. Eu e minha família particularmente. Hoje foi me dado o último tema, e o tema é famílias que anunciam o Evangelho. E pegando esse tema, eu quero falar um pouco sobre hospitalidade. Aproveitando aqui, tem um livro muito bom que queria indicar para todos vocês. É o Evangelho, as Chaves de Casa, de Rosaria Butterfield. Acredito que algumas irmãs a conheçam. Foi um livro que me desafiou bastante. Vou trazer algumas citações desse livro aqui, na nossa mensagem, para poder dar aquele gostinho de quero mais, para vocês começarem a ter vontade de ler também esse livro. E se emocionarem também com as histórias desse livro, assim como também eu me emocionei. Então, famílias que anunciam o Evangelho, é o tema que eu vou trazer essa noite para toda a igreja. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Esse será o nosso primeiro texto, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás nos céus. Vamos orar só mais uma vez? Senhor Deus, que teu nome seja glorificado aqui essa noite, que nós possamos, meu Deus, sermos cheios da tua palavra, que o Senhor abençoe as nossas mentes para absorver o máximo de conteúdo possível, para que nós possamos praticar o Evangelho, viver o teu reino da melhor forma. Dai-nos graça, meu Deus, nos livra de distrações, cuida do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Rosaria Butterfield. Ela é um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Rosaria, ela foi professora de literatura inglesa e estudos feministas em uma universidade nos Estados Unidos. Vivendo em um relacionamento homossexual, ela era defensora ativa do movimento LGBTQ+. E ela também era uma crítica contundente contra o cristianismo. Porém, em meio às suas convicções, em meio às suas críticas, ela foi surpreendida pela graça de Deus, por meio da hospitalidade de um pastor presbiteriano chamado Kent Smith, ele e a sua esposa. Um jantar simples, em uma casa, se transformou em diversos encontros. Tudo isso regados com conversas pacientes, refeições compartilhadas e uma amizade sincera ao longo de 2 anos. Nesse ambiente de acolhimento, Rosaria, ela foi exposta à verdade de Deus, à verdade do Evangelho. E com o tempo, o Espírito Santo começou a quebrar as barreiras do coração dela. Até que, nos finais ali dos anos 90, Rosaria, ela se rendeu a Cristo. Hoje, Rosaria, ela é casada com um pastor, ela é mãe, é autora e palestrante, comprometida em ensinar à igreja o poder do Evangelho e a importância da hospitalidade como prática missionária. Sua vida, ela nos lembra uma grande verdade, que ela diz em seu livro: ninguém está fora do alcance da graça de Deus.
E essa história, ela me traz pensamentos consideráveis, meus irmãos. E a mais especial delas é a importância da família para a expansão do Evangelho. Deus usa famílias, como a de Smith, o pastor presbiteriano, como instrumentos para propagar o seu amor por meio de atitudes simples, atividades simples, mas de grande relevância na vida de alguém. Como é que Deus ele pode usar a simplicidade de um convite para poder realizar algo tão extraordinário? Sabe o que é maravilhoso? O que é mais interessante também é que a atitude como a de Kent, o pastor, não estão distantes das nossas famílias. Você vai concordar comigo que elas não exigem grandes coisas, não exigem grandes esforços, grandes recursos especiais. O que é que vai exigir de nós? O que é necessário? Simples. Um homem comum, uma mulher comum, filhos comuns e uma casa de portas abertas. Famílias comprometidas com o reino de Deus e o seu avanço. Famílias comprometidas com a missão de ser sal. Famílias comprometidas com a missão de ser luz. Um lar cristão, meus irmãos, pode se tornar um farol de esperanças. Vocês concordam comigo? Onde vizinhos, amigos e até desconhecidos experimentam o amor de Cristo real, prático, latente e palpável. Pensando nisso, meus irmãos, qual o chamado para a família no reino de Deus? Como é que Deus espera que a minha família se comporte enquanto esperamos a sua vinda? Primeiro, eu quero dizer para vocês que a família cristã, ela é chamada para ser visível no mundo. Famílias que anunciam o Evangelho, como é o nosso tema aqui, elas são famílias que entenderam a sua funcionalidade no reino de Deus. São famílias que compreenderam a missão de ser luz. E o texto diz no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Vamos ler o texto mais uma vez? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Essa passagem aqui, ela faz parte do Sermão do Monte. Vocês conhecem? Onde Jesus ensina os seus discípulos o que significa viver no reino de Deus. Nos versículos anteriores, ele apresenta essa passagem aqui, as bem-aventuranças, descrevendo o caráter do cidadão do reino, onde homens, mulheres, jovens, crianças, famílias inteiras, devem aprender com Jesus a importância de serem humildes, a importância de serem misericordiosos, a importância de ser pacificadores, a importância de serem puros de coração. Logo após, Jesus chama os seus discípulos de sal da luz, no versículo. E depois, no versículo 14, que é o que nós lemos, Jesus chama de luz do mundo. Isso mostra o impacto público, irmãos, e transformador de uma vida que vive segundo o reino de Deus. Irmãos, nós somos luz do mundo.
na sua rua, no condomínio onde você mora, é muito raro conhecer todos os vizinhos. Muito raro. Nesse ambiente onde todos conseguem se ver, mas poucos se conhecem, você sabe o que é que mais fala ao seu respeito? O testemunho. O seu testemunho. Seja como pai, esposa ou como filho. Mesmo sem dizer uma palavra, as pessoas elas percebem quem você é pelo que você vive. Uma pergunta aqui. Como família, que testemunho estamos refletindo? Ser a luz do mundo significa que eu tenho uma identidade a zelar. Ser a luz do mundo identifica que essa identidade, ela é de uma família cristã. De maus testemunhos estamos já cheios e esgotados. Vocês conhecem muitos maus testemunhos por aí. Todos os dias existe uma família, pessoas fazendo um desserviço ao reino de Deus. O lar cristão, ele deve ser um ponto de referência, um ponto de esperança para os demais. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que essa ideia aqui, é que todos na sua rua, todos no seu condomínio, eles podem viver, todos os seus vizinhos, eles podem viver em trevas, mas a sua família não. Famílias que anunciam o Evangelho são como luzeiros no mundo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo ele está ensinando os crentes a melhor forma e como viverem em um mundo corrompido. E ele diz assim: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Quer ver o nível de escuridão? Quer ver o nível de desesperança no mundo? Abra a fechadura da sua porta, do seu portão, saia para fora e converse com um vizinho seu. Em um contexto de hospitalidade, Rosária Butterfield, ela relata algo que foi muito constrangedor para a vida dela. Não só dela, mas de toda a família. Foi uma situação muito difícil, envolveu até a polícia. E em seu livro aqui, que eu mostrei para vocês, ela afirma assim, ó: quem além de cristãos bíblicos pode achar sentido redentor na tragédia? Quem pode ver esperança nas promessas de Deus quando as circunstâncias reais parecem terríveis? E onde mais, se não em um lar cristão, os vizinhos deveriam ir em tempos de crise sem precedentes? Onde é mais seguro ser vulnerável, ter medo, estar perdido e sem esperança? Meus irmãos, não apaguemos as nossas luzes, as luzes da nossa casa, não fechemos as nossas venezianas. O mundo está cheio de perdidos, homens, mulheres e famílias inteiras, vivendo numa escuridão espiritual. No nosso trabalho, na sua rua, na padaria onde você vai comprar o pão, no supermercado, seja pela noite, seja pelo dia, existe sempre alguém vivendo em densas trevas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, diz as Escrituras, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Como é que funcionava o sistema de iluminação nos tempos de Jesus? Nas casas judaicas do primeiro século, elas funcionavam assim: eram lamparinas, era como se fosse uma tigela de barro, um buraquinho aqui, uma corda de algodão, e eles colocavam azeite nelas, e eles colocavam isso no velador, uma prateleira maior, mais alta em casa, ou então o velador, eles colocavam na parede para ficar em um local mais alto, onde essa luz clareasse todo o ambiente.
Era assim que funcionava as luzes lá no primeiro século. Não tinha uma luz assim como essa. Eu já até imagino como é que era também no meu tempo de criança. Antigamente faltava muita energia, né? Então usavam-se muitas velas. E eu ficava brincando, tentando colocar uma vela para iluminar todo o ambiente. Sempre existiu, acredito que nas casas de vocês, aquelas estantes que cobriam a parede toda. E ali eu colocava ali a vela mais alta, eu disse, nossa, como é que ela consegue iluminar tudo isso? Elas eram usadas para iluminar a casa, irmãos. Mais especificamente, colocada num velador, como eu falei. Que eram esses suportes, eram essas prateleiras que eram colocadas. A luz, ela serve para afugentar as trevas. Ela serve para guiar as pessoas no meio da escuridão. A luz, ela não foi feita para ser escondida. Jesus disse que você não consegue acender uma vela e colocar, não tem sentido nenhum colocar debaixo de um cesto. Foi para iluminar toda a casa, para que todos vejam. Quando Deus acende uma vela, irmãos, Ele não apaga. Ele acende para que todo mundo consiga ver. Deus acende a vida em nós por meio da palavra, o Evangelho. E Ele não faz isso para esconder, Ele faz isso para mostrar. Deus deseja que nós possamos brilhar a sua luz no mundo. Quantas pessoas do nosso trabalho, quantas pessoas na rua onde moramos, nos condomínios, nossos vizinhos, eles sabem que você é um cristão, eles sabem que ali existe uma família cristã. Devemos tornar a nossa fé mais pública, sermos mais visíveis aos de fora. Eles estão sedentos, irmãos. Como é que eu faço isso? Fazemos isso por meio das boas obras. Como discípulos de Jesus, nós devemos glorificar a Deus através das nossas boas obras. Aqui nós temos a segunda resposta para a primeira pergunta. Qual o chamado para a família no reino de Deus? A família cristã, ela tem o dever, ela tem o chamado de glorificar a Deus através das suas boas obras. Versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Boas obras aqui, irmãos, são os resultados da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, resultados da fé verdadeira. As boas obras daqui, elas não têm o objetivo de salvar ninguém, e ela não tem o objetivo de conquistar méritos diante de Deus, mas de glorificar a Deus e dar testemunho diante do mundo. São atos práticos, pelo fato dele ter nos amado primeiro. Elas não salvam, mas elas dão testemunho da nossa salvação. Por isso, devemos praticar boas obras. E em especial, eu quero destacar aqui uma atitude evangelística, que é muito aceitável para todos nós aqui como família cristã. E a sua família não pode ficar de fora dessa. Eu quero falar da hospitalidade. E o que é que significa hospitalidade? No dicionário diz que é aquele que acolhe francamente, que é aquele que agasalha. Hospitalidade, irmãos, é abrir o lar. Hospitalidade é a vida e o coração para perceber e conseguir cuidar de alguém, de pessoas, oferecer amor, serviço, comunhão. Não por uma obrigação social, mas como uma expressão prática do Evangelho. Isso é hospitalidade, é acolher o próximo, o conhecido, o estranho, para demonstrar a graça de Deus e o caráter de Cristo no dia a dia. Isso é hospitalidade.
Irmãos, hospitalidade é uma ferramenta que Deus criou para que ninguém fique de fora. Todos nós temos a condição de participar disso, da hospitalidade. Famílias que anunciam o Evangelho praticam hospitalidade não porque é uma obrigação missionária, mas porque é uma ordem para todos. Na carta de Hebreus, capítulo 1, do capítulo 13, do 1 ao 2, o autor exorta os irmãos a perseverarem no amor fraternal e não negligenciarem a prática da hospitalidade. Na cultura do Antigo Oriente, irmãos, a igreja primitiva, na cultura da igreja primitiva, a hospitalidade era essencial. Não havia hotéis seguros, como nós temos aqui hoje. Então, os missionários, aqueles itinerantes, os pregadores itinerantes, eles viviam e se abrigavam no lar de irmãos que abriam suas portas para que eles pudessem entrar. E aqueles irmãos praticavam hospitalidade, ajudando eles, dando banho, alimentação. Abrir a casa era uma forma prática de sustentar a obra missionária e mostrar também o amor cristão. Eu quero trazer aqui também um exemplo de Gaio. Gaio, em 3 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 8, diz assim: Amados, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem caminhando em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. João, ele está elogiando Gaio aqui, por sua hospitalidade e por sua fidelidade de cuidar dos missionários que viajavam pregando o Evangelho. E esses missionários haviam dado testemunho à igreja da vida deste homem, do cuidado que este homem tinha com eles. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, diz: sede mutuamente hospitaleiros. Na carta aqui, Pedro enfatiza que aqueles irmãos deveriam praticar o amor fraternal e a hospitalidade, abrir-se aos outros, receber estranhos, ajudar os irmãos da fé. Isso é missionalidade. É viver de forma missional o reino de Deus. Todos os dias eu acordar e viver com essa intenção. Nós, como cristãos, deveríamos adotar essa palavra missional, que eu acredito que vocês já estão bem saturados dessa palavra, mas não só no vocabulário, mas nas atitudes práticas, na vida comum diária. Sermos missionais intencional. Ser missional, irmãos, significa viver de forma intencional para praticar a missão de Deus no mundo. Não apenas com uma atitude específica, com atividade específica, ou melhor, mas com um estilo de vida diária. E Josiane, como é que eu pratico? Como é que eu participo dessa missão de Deus? No meu contexto de vida, eu que tenho 2 filhos para criar, 3 filhos. Josiane, eu tenho que cuidar dos meus pais, eles são idosos. Eu tenho limitações físicas, eu tenho muitas dores, não consigo nem sair de casa. Sou criança, sou jovem, eu não sei, eu não tenho direção para isso. Eu trabalho o dia inteiro, depois tem faculdade, e está ruim para mim isso. Como é que eu faço isso? É certo, irmãos, que existem irmãos nossos, o Leandro é um exemplo desse, que eles foram separados, enviados para poder viver em tempo integral. É certo isso? E eles cumprem a missão de Deus como missionários. Mas existem nós aqui também.
Existe você e eu, que não tivemos essa cerimônia para sermos enviados, separados, para viver a obra missionária. Não tivemos isso, mas nós estamos aqui, vivendo dias comuns, dias simples. Mas isso não quer dizer que isso não seja extraordinário, irmãos. A sua vida simples e comum é extraordinária diante do reino de Deus. Você jovem, idoso, e todas as famílias aqui representadas, nós podemos cumprir a missão de Deus aqui, nas suas vidas comuns, nos seus lares, nos seus trabalhos, como missionários de Deus também. Quer uma ideia? Como eu dei a ideia aqui, sejam hospitaleiros. Doe um pouco do seu tempo. Lógico que nas suas condições financeiras, na organização do seu calendário, mas doe um pouco do seu tempo. A hospitalidade bíblica, ela envolve acolher e cuidar de pessoas, de forma prática. É oferecer um ambiente seguro, amoroso, atencioso. A hospitalidade, ela exige a presença, a sua presença, o olho no olho. A atenção, a disposição para ouvir e para servir. A igreja não precisa te enviar como missionário para ser hospitaleiro, irmãos. Nós, como famílias missionais, famílias que anunciam o Evangelho, nós deveríamos adotar como estilo de vida a hospitalidade, uma hospitalidade radicalmente simples. O que significa hospitalidade radicalmente simples? Rosária, em seu livro, ela explica: hospitalidade radicalmente simples é isso: usar seu lar cristão de uma maneira cotidiana, que busca transformar estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. Ela traz glória a Deus, serve aos outros e vive o Evangelho em palavras e em ações. Um coração verdadeiro, hospitaleiro, anseia pela comunhão à mesa, cotidiana e cristocêntrica, e visitantes que genuinamente precisam e passam por necessidades. Um coração assim busca oportunidade para servir. A hospitalidade radicalmente simples não faz listas espalhafatosas, ou valoriza demais os seus convites. Os convites já estão feitos. Não precisamos de ideias extravagantes, e nem de muita criatividade para isso. Sabe o que nós precisamos? Precisamos aprender a dividir o pão. Precisamos aprender que o pão nosso, de cada dia, que Deus nos dá hoje, não é só seu, é nosso. Seus dons importam para o reino. Os seus talentos, meus irmãos, importam para o reino. Seus conselhos, eles importam para o reino. Sejamos intencionais nos nossos contatos lá fora, com as pessoas de fora, com as pessoas de dentro também. Busquemos ideias, possamos criar estratégias para falar do amor, e buscar uma oportunidade para falar do amor de Cristo. Mães, os seus talentos importam. Seus talentos culinários são muito importantes, sabiam disso? Aquele bolo que você consegue fazer, para ficar mais barato, o cuscuz. Convide a sua vizinha, vamos tomar um café da tarde comigo, e seja intencional com isso. Pais, os seus talentos importam. A sua garrafa de café importa. O seu interesse pelo jogo, futebol importa.
O seu carro que quebrou também importa, sabia? Chama o seu vizinho, seja intencional. Ei, vamos me ajudar ali. Ou então, você me deixa te ajudar, porque eu entendo um pouco desse assunto. E que seja intencional, converse sobre o Evangelho. Jovens, os seus talentos também importam. Na verdade, também os seus serviços. Que tal você convidar ou se oferecer? Você conhece muitos idosos. Na rua onde você mora, existem várias pessoas. Você já passou naquela rua onde tem uma calçada que está cheia de mato? Você vai lá, começa a capinar e tudo. O dono daquela casa sai e diz, nossa, por que isso? Porque eu desejei te servir. Assim como fui servido por Cristo. E até aquelas pessoas que só falam de dores e remédio, meus irmãos, também importa. Quem de vocês tem uma farmácia em casa, assim, ó, cheia de remédio? Vamos lá conhecer a minha farmácia. Vamos ver, vamos trocar figurinha aqui, os nossos remédios. Usem as suas estratégias, seja lá como for, mas biblicamente, sejam bíblicos, sejam intencionais. Busque a oportunidade para pregar o Evangelho. O que Deus nos dá, irmãos, os nossos recursos financeiros, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos tempos, as experiências que você tem de vida, não é só para o seu benefício próprio, irmãos. Você está muito enganado se estiver pensando assim. Você não tem porque você conquistou sozinho, foi porque Deus lhe deu. E use isso para o serviço do reino. Deus nos abençoa para que nós possamos ser uma bênção. Somos nós, meus irmãos, Deus usando pecadores e miseráveis. O que é que nós temos para oferecer em resposta a esse amor a um Deus tão grandioso? A não ser a nossa vida e serviço. Não ocultemos o Evangelho das pessoas. Por favor, não privem o Evangelho, a sua vida prática. Você não sabe pregar tanto, falar tanto o Evangelho. Pratique o Evangelho com suas ações. E ali você vai conversando, Deus vai lhe ajudar. Sejam intencionais, busquem nas Escrituras, busquem aprender a falar do Evangelho. Senhor, eu quero falar da Tua Palavra. Deus irá lhe ajudar. Se você já pensou em um dia usar a sua casa para praticar e anunciar o Evangelho, você precisa abrir as suas portas. E não façam planos para isso. Não escolha o melhor mês, porque aquele mês você tem dinheiro. Ali, não, porque minha casa está assim, minha casa está aquilo. Está suja, bagunçada. Não. As pessoas que estão necessitadas, você vai ver depois que você conversar com elas, elas não se importam com isso. Não. Nós precisamos estar preparados para abrir as nossas portas. Não façamos cerimônia. Um convite simples está bom, já está feito. Tantos lares quebrados, meus irmãos, e os nossos lares inteiros, sadios. Vamos falar do sucesso que é a nossa família. Vamos falar do amor de Cristo para as pessoas que estão quebradas, relacionamentos em ruínas. Quer começar bem? Comece pelos irmãos da fé. Se você não tem jeito assim para chegar no teu vizinho, vamos começar devagar. Pelos os irmãos da fé, aqueles que você conhece. Vamos estreitar os laços. Mas vamos furar a bolha. Fura a bolha, irmãos. Vamos conhecer melhor um ao outro. Não estou falando de grandes ajuntamentos. Todos vocês sabem que grandes ajuntamentos são muito importantes. É muito bom. A minha casa é muito pequena, mas lá a gente coloca 16 pessoas. Isso é maravilhoso. Mas vocês vão concordar comigo. Não tem profundidade. Não tem. No calendário é muito importante você ter um pensamento assim, ó. Você reservar momentos para grandes ajuntamentos e reservar momentos para coisas particulares. Chame uma família da igreja para lhe conhecer melhor, para conhecer as suas lutas, dividir o seu fardo.
aliviar as cargas uns dos outros, conhecer a dor, os pecados. Isso é uma regra para nós, é um mandamento para todos nós. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz isso: levem as cargas uns dos outros, e assim estão cumprindo a lei de Cristo. Faça com que sua casa seja um local de serviço ao reino. Nas Escrituras nós temos grandes exemplos. Pastor Yuri falou do exemplo de Áquila e Priscila e Áquila. O quanto eles foram importantes para o reino de Deus. O quanto que a hospitalidade, a vida de serviço deles foram importantes. Hoje, rapidamente, ouvimos falar de um jovem chamado Gaio. Existem duas pessoas também que eu quero falar também essa noite. Estéfanas. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15 e o 16, Paulo vai falar de um homem chamado Estéfanas. Ele e sua família foram os primeiros convertidos da Acaia. Eles estavam comprometidos no serviço cristão, servir os irmãos, os necessitados, os missionários. Eles abriam as suas portas, e não só isso, eles serviam também as pessoas da sua redondeza também. 1 Coríntios, Paulo diz assim deles, capítulo 16: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se às pessoas como eles, bem como todo aquele que é cooperador e obreiro. A casa de Estéfanas, muito provavelmente, era um lar missionário, era um lar de portas abertas, de vida hospitaleira, que servia tanto a igreja local como os seus vizinhos. Quero lembrar também a casa de uma mulher chamada Maria. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12 ao 17, vai falar da casa de Maria. Vocês lembram lá quando Pedro ele foi libertado da prisão lá, por intervenção divina? Então ele saiu daquela prisão e ele foi para o lugar. E esse lugar onde ele foi, ele já sabia que o canto que estava aberto para ele, a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ele bateu na porta, abriram a porta assim de imediatamente. E ele ficou sem entender, porque eu acredito que ele esperou ter somente aquela família, mas as Escrituras falam que tinham vários irmãos lá em oração por ele. Que benefício, meus irmãos, quando nós nos colocamos para servir ao reino, saímos da periferia da igreja, como diz o pastor Yuri, para poder mergulhar mais. Quantas coisas maravilhosas conseguimos viver nesse reino, no reino de Deus. Olha como a hospitalidade sustentou a comunhão e a fé daqueles irmãos na casa de Maria, mesmo em meio à perseguição lá de Herodes, que era um neto, chamado Herodes também. A casa de Maria tornou-se um lar de refúgio, segurança e oração e fortalecimento na fé. Vamos trazer para exemplos mais próximos aqui da gente. Não sei se vocês conheceram ele, mas o nome dele é Francisco, é um irmão lá de Tamboril. Ele, do assentamento 2 de Maio. Nós fomos para o Projeto Sertão lá. E quando cheguei lá, eu fiquei muito surpreso que ele fez na casa dele. Na sala dele, ele colocou mais de 10 armadores, só para receber o nosso projeto. As irmãs ficaram lá. E aquela casa dele virou a nossa base ali. Nós almoçávamos lá. Tudo que nós fazíamos era lá na casa dele. Que exemplo de hospitalidade. Não sei se vocês conheceram também o Robson, o pastor Robson, ele já veio aqui várias vezes. Eu fiquei também muito impressionado. E eu julguei isso também como um exemplo de hospitalidade. Quando eu vi que, quando eu cheguei na casa dele, o único local onde tinha um ar-condicionado era no quarto do visitante. Logo no meu quarto. Que maravilha, meu irmão. Atitude simples. Atitude simples. Eu quero falar de custos e benefícios aqui da hospitalidade.
Tratando-se da hospitalidade e de seus custos e benefícios, famílias que anunciam o Evangelho, elas vivem os seus lares não apenas como, elas conseguem ver os seus lares, não apenas como um espaço de conforto próprio, mas também como refúgio para aqueles que precisam. Um lar onde se encontra um ombro amigo, irmãos, onde se encontra um conselho sábio, uma conversa acolhedora, um alívio para o fardo. Famílias que anunciam o Evangelho, elas não medem esforços, estão sempre prontos para o serviço, elas assumem a dor, por vezes o desconforto. Ela mantém nas suas agendas um espaço reservado para visitas inesperadas. Elas permanecem atentas ao som da madrugada, quando o vizinho começa a bater na porta, pedindo socorro, auxílio. E elas estão intencionalmente preparadas para criar a oportunidade de anunciar o Evangelho por meio das suas ações, por meio dos seus serviços e por muitas vezes nos momentos mais difíceis das suas vidas, porque elas reconhecem que elas não servem a si mesmas, mas servem a um Deus santo. Como é que Deus, irmãos, espera que a minha família se comporte no mundo enquanto esperamos a sua volta? Qual é o chamado para a família de Deus no seu reino hoje? Terceiro ponto. A família cristã, ela tem o chamado para viver o Evangelho a qualquer custo. Famílias que anunciam o Evangelho, que praticam a hospitalidade a qualquer custo. Eu citei 2 versículos acima, Hebreus capítulo 13, versículo 2 a 1. Citei também 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Eu fiz questão de ocultar o seu contexto, porque eu queria explorar mais aqui nessa parte. Eu quero dar mais importância a essa ideia da hospitalidade, da importância da hospitalidade. Hebreus capítulo 13 diz assim: sejam constante o amor fraternal, não negligenciei a hospitalidade. O livro de Hebreus, ele foi escrito, meus irmãos, para cristãos judeus que eles enfrentavam grandes perseguições, lutas intensas, fisicamente e emocionalmente, por conta do abandono da fé, por a volta do judaísmo. Eles sofriam perdas por seus bens, perseguições extremas, humilhações públicas, insultos, prisões. Mesmo assim, o autor os exorta a continuar perseverantes, praticando a hospitalidade. Irmãos, isso mostra que a visão bíblica, na visão bíblica, o amor e o serviço ao próximo, eles não dependem de nenhuma circunstância favorável. Na igreja primitiva, a hospitalidade ela era vital. Eles recebiam missionários, pessoas que estavam sendo perseguidas, eles acolhiam, escondiam eles lá, acolhiam esses cristãos que estavam se deslocando, cuidava dos presos por causa do amor, por causa da fé. E também isso servia para demonstrar ao mundo o amor cristão por meio de práticas visíveis, das atitudes. Se eles não pudessem falar o Evangelho, eles praticavam. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Os irmãos da Ásia Menor, que eles enfrentavam um ambiente muito hostil, era também difícil para aqueles irmãos, eles viviam também as mesmas perseguições, tanto provocadas pela sociedade,
quanto por autoridades religiosas que eram muito influenciadas pelo paganismo da época. Então os cristãos eles sofriam discriminação, rejeição, eles eram caluniados, eles eram excluídos da sociedade. Essa era a vida dos nossos irmãos. Um dos propósitos de Pedro escrever nessa carta, ele estava em Roma. E era uma carta circular que ele direcionava às pessoas dessas regiões. E Pedro escreve essa carta para poder encorajar os irmãos, dar força a eles, animar, preparar o coração deles, para permanecerem firmes nas provações, para que eles pudessem ser perseverantes nas provações presentes e nas que viriam, pela perseguição de Nero ainda. E Pedro queria que eles estivessem prontos para enfrentar sofrimentos por amor de Cristo. E mesmo em meio a tantas dificuldades, a ordem era clara: sede mutuamente hospitaleiros e sem murmurações. Ou seja, a prática da hospitalidade deveria permanecer viva, indiscutível e sem murmurações, como expressão de amor e cuidado mútuo, mesmo em tempos de pressões e incertezas. Havia um custo a se pagar, meus irmãos. Em tempos de perseguição, abrir o lar para o cristão não era algo assim tão normal, cortês. Isso podia custar a própria vida. Perder os bens, serem presos, violentados, rejeitados. Quero trazer também uma outra ilustração real também. Ilustração real? Para mais próxima da nossa realidade. E é também uma citação do livro O Evangelho e as Chaves de Casa. Rosária relata uma experiência também, não idêntica ao que esses irmãos sofreram, mas igualmente desafiadora. E para os dias de hoje, eu achei muito importante citar isso aqui. Ela disse que chegou um vizinho na comunidade lá onde eles viviam. Henk era o nome desse vizinho. Recluso e esquivo. Com o tempo, tornou-se o único contato social da família Butterfield. Aos poucos, surgiu uma amizade ali entre eles, depois de ajudarem a encontrar o cachorro dele que estava perdido. Assim eles foram fortalecendo os laços, criou uma amizade ali, eles se tornaram amigos. Henk rapidamente se tornou parte da família deles. Um dia, agentes da polícia antidrogas dos Estados Unidos cercaram a casa de Henk, ao descobrirem que ele mantinha um laboratório de metanfetamina escondida na sua casa. A vizinhança reagiu com choque àquilo. Raiva, desconfiança. Rosária, ela pensava que ela e sua família, ela poderia se perguntar: como permitimos que esse viciado em drogas entrasse em nosso coração e em nosso lar? Mas evidentemente não é isso que Jesus nos chama a fazer, diz ela. Enquanto os vizinhos se ajuntavam na frente da nossa casa, que tinha se tornado a primeira fila para um drama de magnitude épica, se desenrolando, eu fritava ovos, fazia uma grande garrafa de café, dispunha Bíblias e os convidava a entrar. Quem, além de cristãos bíblicos, pode achar sentido redentor na tragédia? Quem pode ver esperança nas promessas de Deus quando as circunstâncias reais parecem terríveis? E onde mais, se não em um lar cristão, os vizinhos deveriam ir em tempos de crise sem precedentes? Onde é mais seguro ser vulnerável, ter medo, estar perdido e sem esperança? Eu tinha outras coisas na minha lista a fazer naquele dia, mas nada mais importante do que eu estava fazendo ali naquela hora.
reunindo os vizinhos abalados, orando por meu amigo Hank. Rapidamente e organicamente, nossa casa tornou-se uma estação 24 horas de tratamentos de crise. Vizinhos, de crianças a idosos, que não tinham que aparecer na escola ou no trabalho, passavam o dia conosco. Irmãos, enquanto Hank permanecia preso, ela e seu esposo os visitavam, pregando o Evangelho. E teve um dia em que ele reconheceu e viu o Salvador. Isso foi um testemunho de conversão de Cristo. Além do significado duradouro desse relacionamento para a comunidade. Aplicações finais, irmãos. Que eu vou dizer, são aplicações retóricas. É isso, aquilo que você pensa e começa a ficar pensando. É esse tipo de aplicação que eu quero trazer aqui para nós hoje. Você pensa, reflete e julga a si mesmo. E nós, irmãos, diante de tudo que ouvimos, será que a minha família, a sua família, tem sido de fato uma ferramenta viva para a expansão do Evangelho? Se ainda não, quando será o dia em que nossas casas se tornarão um verdadeiro farol de esperança para alguém? Quando tiraremos de vez os cestos que encobrem as nossas lâmpadas, para que elas brilhem intensamente no meio dos nossos vizinhos, na rua, no trabalho, nesse mundo mergulhado em densas escuridões? Quando nossos vizinhos, amigos e até desconhecidos verão em nós obras tão vivas e concretas que glorificarão nosso Pai que está nos céus? Quando deixaremos de buscar apenas o nosso próprio conforto para nos tornarmos instrumentos de conforto, socorro e vida para alguém? Rosária, no final do seu livro aqui, apresenta um texto muito importante, que eu quero usar ele para poder concluir essa mensagem. Ela diz assim, o que aconteceria se? O que aconteceria se? Imagine um mundo onde todo cristão praticasse a hospitalidade radicalmente simples, como anfitrião ou convidado. Imagine um mundo onde viver como portador da imagem de Deus santo signifique algo que muda a forma como vemos a nós mesmos e aos outros. Imagine um mundo onde os cristãos são as pessoas a quem se deve procurar quando há problemas e questões importantes sem precisar de convite. Imagine as crianças da nossa vizinhança, sabendo que os cristãos são as pessoas certas para pedir ajuda quando uma agonia inesperável invade suas vidas pessoais ou familiares. Imagine um mundo onde o fruto do arrependimento e a prática da hospitalidade marcam as reputações dos cristãos para aqueles que ainda não creem que Jesus salva pelo mesmo poder que os ressuscitou da sepultura. Imagine um mundo onde ninguém definha em solidão esmagadora, onde nenhuma mulher, homem ou criança abusada sofre sozinho, onde as pessoas levam seus problemas reais e urgentes aos cristãos e têm a reputação de serem auxiliadores, e onde as vítimas não são ocultadas, perdidas, esquecidas. Imagine um mundo onde ficamos maravilhados com o poder do Evangelho que muda vidas. Imagine um mundo onde as pessoas temem a Deus mais do que os homens e servem mais a Deus do que o conforto. Esse é o mundo que a Bíblia imagina para nós. Esse é o mundo que Jesus ora para que creiemos em seu nome.
Não porque qualquer uma dessas coisas, os dízimos, membresia da igreja, hospitalidade, proteção de vítimas, seja o céu na terra. Não são. Pelo contrário, fazemos essas coisas para nos prepararmos juntos para o que vem a seguir, para o retorno de Cristo, para que possamos alertar os nossos vizinhos do juízo real por vir, para que possamos honrar o nosso Deus e Rei. Esse é o feijão com arroz, certo? Começando com eu e você, nossa porta aberta, nossa mesa de jantar e nossa chave na casa pronta para doar-se. Isso não é complexo. O evangelho que vem com as chaves de casa, ele é o ABC do evangelho, do cristianismo. A hospitalidade diária e radicalmente simples é o componente básico do viver cristão vital. Comece em algum lugar, mas comece. Sejamos hospitaleiros. Recebamos pessoas, assim como fomos recebidos por Cristo. Fui muito edificado lá fora hoje pela manhã, na conversa com Alex, Renan. Sejamos recebidos. A gente estava conversando sobre isso. Cristo nos recebeu, irmãos, do jeito que nós somos, do jeito que você é, Cristo lhe recebeu. Não negue essa oportunidade para também receber as pessoas como elas são e tratá-las. Abrir as suas vidas, abrir as suas portas. Praticar o cristianismo com ações práticas, palpáveis. Sejamos hospitaleiros. Famílias que anunciam o evangelho têm essa prática. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos. Produz em nós, meu Deus, um coração servidor. Dai-nos amor por tua palavra, amor por tua santidade. Que a tua palavra fale nos nossos corações e que nós não sejamos mais os mesmos, que sejamos diferentes, que sejamos luz do mundo, sal da terra. Clareia isso em nossa mente diariamente, Senhor. Fale aos nossos corações das nossas responsabilidades com teu reino como famílias. Produz em nós um espírito servidor. Dá-nos o desejo de amor sempre por Ti. É isso que eu oro e agradeço, no nome de Jesus, que vive e reina. Amém.